Você costuma viver, apresentar esse quadro de entrevistas nessa posição, mas lá pelo meio eu já vou ficando assim, ó. A gente tem uma postura normal de ir escorregando na cadeira. Negócio complicado, né? Aí no fim do dia a coluna tá, ó, um S. Negócio duro de roer. Nós vamos falar sobre isso hoje. Sedentarismo e postura. Estamos recebendo aqui a fisioterapeuta Estela Vilela, que volta ao programa trazendo sempre reflexões importantes. Um prazer tê-la aqui de novo. Muito obrigada. E essa história, hein? A gente começa numa postura na cadeira, quando vai ver já está. E às vezes até o diretor de TV fica complicado para acompanhar a gente na câmera e tal, porque não sei o que é isso, é tendência do ser humano, né? Sim, a gente vai buscando uma postura que a gente se sinta bem, né? Porque às vezes a gente fica naquela mesma postura, começa a incomodar e a gente busca uma postura que a gente vai ficar mais tranquilo, né? Então a gente vai se acomodando, mas aí isso pode ocasionar muitas outras complicações. Tem um custo essa brincadeira. Tem. Em busca do pseudo-conforto, a gente encontra um desconforto, ou no mesmo dia à noite, ou então mais tarde um pouco, mas Sim. que a coluna vai sofrer, vai. Uhum. E é uma coisa, acho que todo mundo passa por isso. Hoje em dia, nós temos aí vários estudantes, profissionais que passam muito tempo na mesma posição. E isso pode ocasionar muitas sobrecargas nas articulações, realmente, e isso pode ocasionar dores ou alguns desgastes nas articulações também. Então, é bacana a gente não ser sedentário, né? Vou te contar uma história, Sim. e ao telespectador também. Aconteceu na minha família. Eu era debatedor do programa Haroldo de Andrade, a maior audiência do rádio no Rio, e participava também o ministro da Saúde de então, Jamil Haddad, um ortopedista muito festejado. E comentávamos lá sobre postura, eu falei, pô, minha mãe está com uma dor insuportável. Chegou de noite, quando eu estou chegando em casa, o porteiro, o ministro da Saúde está aí na sua casa. Ele era meu conhecido, foi lá de repente, botou um altinho assim no sapato da minha mãe e ajeitou a vida dela. O meu pai tinha um problema também, porque ele botava a carteira no bolso de trás. E isso aí deixou a coluna dele, foi consertado simplesmente com o toque. Não use a carteira no bolso de trás. Veja você. Olha só. E realmente o nosso corpo ele vai se adaptando, achando uma postura cômoda. Só que em contrapartida a gente tem outras intercorrências nisso, né? Por exemplo, no caso da sua mãe, né? Que colocou uma palmilha, uma simples palmilha, e isso já conseguiu ajeitar toda a postura dela. Mas sabe o que é bacana? Se a gente conseguir fazer atividade física e mudar alguns hábitos, a gente não vai sofrer dessas posturas aí inadequadas se a gente tiver um bom fortalecimento da musculatura, um alongamento bacana, a gente vai conseguir prevenir várias doenças. Estela, eu já falei de dois exemplos práticos, né? Sim. Minha mãe e meu pai. O que bate mais aí na sua vida profissional de problema trazido à saúde por força da postura no cidadão? Olha só, hoje nós temos um trabalho incrível com vários pacientes que estão em sobrepeso e obesidade. E aí a gente consegue perceber que por conta disso, né, a gente pega vários casos clínicos, a obesidade e o sobrepeso, eles também favorecem o paciente mudar a postura dele. E aí, isso também ocasiona várias doenças, né? Por exemplo, a sobrecarga que o paciente tem, em decorrência realmente do excesso de peso, ele já vai acomodando, já vai tendo um desgaste nas articulações, tanto da coluna, do joelho, pode ocasionar outras doenças como esporão, né, de calcânio. E aí, quando a gente sai do sedentarismo, né, a gente consegue movimentar melhor nosso corpo, a gente já consegue eliminar a causa, que é a obesidade, né, o sobrepeso, e isso já vai eliminando as dores e também a gente consegue trabalhar melhor a postura. O pessoal fala muito nesse esporão de calcânio, né? Faz lembrar o galo, né? Que tem aquele pezinho para trás assim. Sim. E falam também em bico de papagaio. Sim. O que é realmente o bico de papagaio, né? Na verdade, é quando tem um desgaste das vértebras e aí o líquido, né, que está ali entre as vértebras, trazendo realmente fazendo um amortecimento da região, ele sai um pouquinho do lugar e aí começa a pressionar a inervação, a musculatura e o paciente sente dor. E aí quando a gente tem
uma musculatura mais ativa, nós estamos mais ativos, a gente deixa de ter vários tipos de problemas, né? De dores, né? Malformações, por conta de sermos mais ativos, né? Agora, uma vez instaladas essas doenças, né? O esporão de calcânio e o bico de papagaio, a fisioterapia consegue recuar isso aí, trazer de volta? Sim, consegue amenizar Tem bastante. cura, então? Sim, só que a questão é que a gente precisa tratar a causa. Como eu disse, a obesidade é a causa de várias doenças osteomusculares, cardiovasculares. Mas como que a gente vai ficar fazendo fisioterapia a vida inteira, sendo que a causa está num sobrepeso, por exemplo? Então a gente tem que emagrecer, tem que manter o nosso corpo mais ativo, fortalecer principalmente, por exemplo, no caso de um bico de papagaio, como você disse, fortalecer toda a musculatura de paravertebrais, multífidos, que são os músculos da coluna que sustentam a nossa coluna para a gente não ter mais essa pressão aí. Eu vou pedir para você explicar isso com mais detalhes na volta da entrevista, tá bom? Sim, tá ótimo. Estela Vilela, fisioterapeuta, está hoje conversando conosco sobre sedentarismo e postura. Que tal levantar um pouco da cadeira, né? Levantar aí, tirar os glúteos da cadeira e fazer algum exercício. É o que a gente vai falar na volta da entrevista. Já, já, não saia daí.